Então, estamos aqui reunidos para falar sobre fontes do direito internacional e, mais especificamente, aquelas fontes que não são objeto de um acordo, de uma convenção, como um tratado. Essa aula está acontecendo, quer dizer, essa conversa está acontecendo no momento em que a universidade está de greve e não é uma aula, mas não me custa nada vir aqui nesse horário e gravar essa conversa. Inclusive, podemos falar de outras coisas, viu? Se quiser perguntar outros assuntos, porque nós estamos aqui, não é no contexto de uma aula, matéria lançada, não. Nós vamos conversar sobre o assunto que a gente conversaria. Vou disponibilizar esse vídeo para todo mundo que quiser depois, e quando voltarem as aulas, a gente retoma sem que ninguém tenha prejuízo, né? Não custa nada. Eu gosto de falar dessas coisas aqui. Então, fica como material didático que já vai estar disponível e que facilita o retorno às aulas. Gosto muito dessa pintura, eu acho ela muito forte, né? Ela tem um contexto histórico importante, porque ela se refere à grande conquista de Júlio César na Gália, onde ele foi muito hábil militarmente para saber como conquistar o máximo com o mínimo de perda, né? Usando a estratégia mais do que o poder militar. E esta estratégia acabou fazendo com que os gauleses, liderados pelo Vercingetorix, que é esse bigodudo aqui, fosse... Ai, mas meu vídeo não está aparecendo, não? Me tira uma Tá dúvida. aparecendo. É porque para mim não aparece. Engraçado, né? Ah, tá. Para mim não aparece na minha tela aqui que eu tenho. Nem você está aparecendo, para falar a verdade. Ah, tem mais uma pessoa. Quem é esse quarto? Não, uai, eu estou em 4. Eu estou aparecendo com 4 pessoas aqui, com... Não sei. Deixa eu fazer um teste aqui, só um instantinho. Agora não tem mais tela. É, eu fechei. Bom, então é isso. Vamos lá. Eu estou achando estranho. Bom, se você disse que está me vendo, então eu devo estar aparecendo também. Ok. Bom, então, a gente está vendo o retrato, né, a fotografia de um momento histórico em que o líder dos gauleses, ele joga suas armas aos pés do Júlio César. Isso é um símbolo internacionalmente reconhecido de rendição. E com esta rendição, a partir deste momento, existe uma regra que há 2000 anos, tanto os romanos como os gauleses reconheciam, que significava que, com a rendição, as agressões cessam. E a partir do momento que eu estou rendido, que eu não ofereço mais ameaça, eu também não posso ser tratado como se eu estivesse ameaçando, ou seja, eu não posso ser atacado, não posso ser executado, eu não posso ser punido, torturado, porque eu já me rendi, né? Vejam, isso é algo extremamente atual e, no entanto, há milhares de anos já era reconhecido enquanto uma, uma norma, um direito, uma obrigação internacionalmente reconhecida, e não tem origem em um tratado. Veja, não é um acordo, não é convencional. Não convencional, às vezes, parece uma palavra exótica, né? Não, não, não convencional é que não foi fruto de um acordo direto entre essas partes. E, no entanto, é uma norma costumeira que os obriga, que os rege, né? Então, é um exemplo de direito costumeiro, que é um tipo de fonte não convencional. Então, os tratados são tão importantes nessa matéria que
eles dividem a teoria das fontes em duas partes, né? Os tratados e o resto, né? O resto, ou seja, aquilo que não é não convencional. Essa palavra não é muito precisa. É, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça faz referência ao artigo 38, que estabelece os parâmetros jurídicos que os juízes é, têm que observar ao fazer o seu julgamento. O Estatuto fala dos tratados, fala dos costumes e fala dos princípios. Ele não fala de atos unilaterais, normativas das organizações internacionais e decisões jurisdicionais por si. Mas o fato de não estarem previstos no artigo 38 não significa que não sejam fontes, e muito menos que nós não vamos analisar com muita atenção. Só que, como eles não são previstos nesse famigerado artigo 38, a doutrina subjuga, subtrai a importância que elas têm e coloca em certa dúvida assim, a natureza jurídica delas, o que é uma pena, porque é um erro de compreensão, no meu ponto de vista. E aí você vê isso nos livros, né, os manuais sobre direito internacional público. Eles têm uma parte muito pequena dedicada a tudo que não é tratado, né? Bom, aí nós vamos discutir que, além daquilo que é fonte, nós vamos discutir coisas que não são fontes, mas que estão sempre no meio dessa conversa, né? No meio dessa conversa. Ela ixi, propaganda do antivírus aqui está prevalecendo sobre tudo. O doutrina, jurisprudência, equidade e soft law não são fontes de direito, mas estão sempre misturada com as fontes naquilo que envolve questões, perguntas de concurso, ou seja, a maioria das perguntas nessa matéria envolve saber o que é fonte e o que não é fonte, porque tem coisa que parece fonte, mas não é, tem coisa que não parece, mas é, né? Então, essa é a ideia. E tem um material que eu deixei material didático complementar, né? Para os corajosos, os bravos, os guerreiros, os curiosos, os intrépidos ou intrépidas, né, Giovana? Estudiosos do direito internacional, porque tem coisa muito interessante que eu tenho certeza que não cabe no espaço da nossa aula, né? Aliás, essa apostila era enorme. Aí eu reduzi assim uns 60 slides, mas parte dela é muita questão de OAB, de concurso, e tem muita matéria para duas aulas, né? Matéria para duas aulas. Eu sei que o tempo de internet tem que ser menor, né? Então, eu estou pensando em fazer isso em, em é, subdividir em blocos que compõem essa matéria para não ficar uma aulona muito longa, muito comprida, né? Então, vou fazer isso em 3 ou 4 blocos para ficar assistível, né, para quem for ver isso depois. Então, aqui tem uma imagem que eu acho interessante, porque ela faz uma provocação visual e ela simboliza o que eu estou querendo dizer com o direito costumeiro. Aqui tem uma pessoa que, de tanto passar por esse mesmo trajeto, sempre repetindo essa mesma ação, acabou construindo aquilo que passou a ser o que deve ser perseguido, o caminho que deve ser traçado, o trajeto que deve ser seguido. Então, o ser criou um dever ser. Não é interessante? Esse dever ser, então, é uma norma cuja origem se refere a um processo histórico que se repete, que criou significados para a sociedade internacional que tem natureza jurídica. Isso aqui é mais ou menos, então, o que nós vamos ver nessa matéria, e eu sei que tem mais coisa do que dá para a gente ver numa aula curta, mas é importante que esteja disponível para vocês aí na apostila, né? Essa provocação do Matrix é interessante, porque realmente o direito costumeiro é direito costumeiro, porque é costumeiro que o direito costumeiro seja costumeiro, é meio, né, tautológico. A questão é o seguinte, no passado, a gente tinha uma série de tradições internacionais que, ao longo do tempo, se transformaram em normas
E essas normas cuidavam da grande maioria dos assuntos que envolviam o relacionamento internacional. Quando havia uma razão específica para um acordo pontual em um momento determinado entre certas partes, aí eles faziam um tratado. Por exemplo, ao terminar uma guerra, vamos fazer um tratado para botar as coisas em ordem. Ao conhecer uma nova civilização, vamos fazer um tratado para... Mas o tratado era a exceção. O geral era regido pelo direito costumeiro. Depois que a ONU foi criada, ela desenvolveu a infraestrutura necessária para que ela pudesse ser uma mesa na qual as partes podiam negociar, estando todo mundo junto, reunido, assessorado, estruturado, para poder fazer a negociação mais produtiva possível. E isso acabou fazendo com que, a partir da ONU, vários tratados multilaterais super abrangentes sobre temas que antes eram regidos pelo direito costumeiro, e como o direito costumeiro é um trem meio amorfo, assim, meio vago, às vezes num lugar de um jeito, outro lugar entendido de outro. Então, houve um processo de codificação dos costumes que foi tão grande que ele praticamente esvaziou essa, essa fonte costumeira. Por quê? Porque os assuntos foram especificados, detalhados, positivados, né, de maneira... É muito mais fácil de lidar com o tratado do que com o costume, que você tem que ficar fazendo argumentação, né? Aí, o costume, ele continua, especialmente naquilo que a gente não foi capaz de positivar nos tratados. Então, nas lacunas, o direito costumeiro, ele desempenha um papel, tá? Agora, a gente vai perceber também que o direito costumeiro, ele tem uma força, Giovana, uma força de alcançar os estados e obrigá-los, mesmo que eles não tenham manifestado a sua vontade soberana de se obrigar, como se tem que fazer, de maneira formal, explícita, com os tratados. Não é interessante? Então, por exemplo, ainda que Israel não tivesse assinado nenhum tratado sobre direito humanitário, ainda assim ele teria que respeitar o direito costumeiro, porque obriga o Estado, independentemente dele querer ou não querer, se vincular a um tratado que regula esse assunto. Essa é uma coisa que, se você fala numa prova para alguém que não viu a aula, que não leu, ele acha improvável que isso seja verdade, mas é. Então, a ideia básica é essa: os estados se relacionam ao longo do tempo, e desse relacionamento, em que várias coisas se repetem... Ô, Giovana, você conhece um provérbio que diz assim: a carroça anda e as abóboras se ajeitam? Você já viu esse provérbio? É bem mineiro, eu acho. Eu nunca vi isso antes. Não, nunca ouvi. A carroça anda e as abóboras se ajeitam. Quer dizer o seguinte: quando você sai da fazenda, você põe as abóboras lá, elas ficam tudo soltas. Mas com a trepidação do caminho da roça, a carroça lá, ela vai compactando e no final ela fica bem firme. Então, é isso que eu estou querendo. De vários contatos entre os países, as abóboras se ajeitam, vai compactando. Essa repetição de certas circunstâncias entre os países e a maneira pela qual eles se comportam quando essas circunstâncias se repetem, vai gradualmente assumindo, dentro de um processo que chama de cristalização, vai assumindo uma função de criar expectativas, de que todo mundo vai continuar se comportando como se comportaram ao longo dos últimos tempos. E essa expectativa, gradualmente vai se transformando mais do que um cálculo de probabilidade de comportamento, passa a ser entendida como algo a qual se tem pretensões jurídicas, direitos e obrigações. Então, o Estado se relaciona ao longo do tempo e adquire um hábito de adotar, em relação a dada e repetida situação, uma determinada conduta
a qual eventualmente se atribui um significado jurídico, ou seja, passa a ter um significado de, por exemplo, direitos ou obrigações. Do uso, veja, uma palavra que se refere a um evento estatístico que ocorre muito, do uso de, em determinada situação, comportar-se de determinada maneira, desenvolveu-se historicamente um sentimento de que aquele comportamento seria obrigatório, ou seja, de uma coisa que se repete muito, uso, surge algo que vai passar com o tempo e com a compreensão das pessoas sobre aquele comportamento, um entendimento de algo obrigatório. E isso é um processo que transforma o uso em costume. Uso é algo da história, costume é algo do direito. A gente não pode achar essas duas palavras que andam tão juntas se são sinônimos, não são. Não são. Nosso uso no direito civil da expressão usos e costumes, ela faz a gente botar junto, mas no direito internacional isso é um erro. Por quê? Porque costume é uma palavra. A gente deveria falar sempre norma costumeira, porque norma costumeira eu acho que é um jeito de falar em que. Deixa eu aproximar vocês. Ah, é um jeito de falar que soa mais jurídico do que costume. Costume parece algo tipo falar que o Galo costuma ganhar do Cruzeiro, sabe? Uma coisa que se repete na história. Costume é uma coisa que significa, no direito, algo obrigatório. Então, é um uso que se segue, né, Giovana? Que se segue com a convicção, veja, essa palavra é importante, a convicção de que é obrigatório, de que a sua inobservância acarretará, ou provavelmente deveria acarretar, alguma forma de sanção para o transgressor. Então, não é só uma coisa que acontece muito, é algo que tem que ser observada. Imagina, Giovana, que você é, sabe que uma coisa é obrigatória, mas você não lembra onde é que você viu, qual foi a lei que diz que é obrigatório. Se você tem essa sensação, você vai entender o que, que é essa. Você não lembra de onde, mas você sabe que é. Então, o costume é mais ou menos assim, é como se a gente soubesse que tem uma lei que obriga uma coisa e não lembra qual é. O costume obriga, só que não é uma lei, né? É uma origem costumeira. Então, é uma prática geral e é uma prática consistente ao longo do tempo, seguida por estados por um senso de obrigação jurídica, ou seja, é, os países fazem aquilo que o costume prescreve não porque por exemplo, eles queiram, mas porque eles sentem que são obrigados a fazer. Um senso de obrigação jurídica, né? Então, o próprio Estatuto da Corte de Justiça deixou claro que o costume, ainda que não esteja positivado em um tratado, ele é o suficiente para que um juiz internacional possa condenar um país perante, né, no contexto de um julgamento, né, por violar um costume. Então, o que eu quero dizer, os tribunais reconhecem nessa coisa que parece um pouco informal a validade jurídica para embasar uma sentença, né? Então, o que eu quero com isso é porque nós temos uma formação, por mais que a gente lute, muito positivada, positivista, azada, em que a nossa percepção sobre o que é direito passa muito pelo que é positivado. E o direito costumeiro parece conversa fiada. Não parece, um pouquinho, pode falar a verdade. Lá em Ouro Preto, né, um negócio assim, parece que eu tenho que argumentar mais para convencer eles de que é direito mesmo. Por isso que eu tento falar muito essa expressão direito costumeiro, né? Parece. Aí tem uma expressão muito comum que é chamada de ius non scriptum, que é o direito que não é escrito. Exatamente isso. Se fosse escrito, não era costume. O direito costumeiro é porque ele não foi objeto de um tratado, né? Regras não escritas introduzidas pelo uso continuado e com consentimento tácito de todas as pessoas que as admitiram como norma jurídica de conduta. Ou seja, a gente está dizendo aqui que
os países não assinaram um papel dizendo explicitamente, formalmente, que estão se submetendo àquele conteúdo que está escrito ali. Mas o fato deles praticarem indica uma concordância tácita, ou seja, não dita. Você obedece cumprindo, e isso sugere o consentimento. Muito bem-vinda, Fernanda. Tudo bem? Estamos aqui falando sobre o direito costumeiro, que se fosse escrito, não era costumeiro, era um tratado, né? E que, apesar de não ser escrito, ele pressupõe o consentimento tácito, porque a gente fala muito assim, o Estado não se obriga se ele não quiser se obrigar e tal. A ideia do costume é que ele quis, ele aceitou, ainda que ele não tenha falado isso, né? O fato dele não ter manifestado isso, por exemplo, através de uma assinatura, de uma ratificação, não significa que ele não tenha consentido com aquela obrigação jurídica. Essa é a discussão. Normas consagradas, ou seja, criadas, estabelecidas, instituídas, legitimadas pelo longo uso e observadas na ordem internacional como obrigatórias. Olha esse livro aqui de 1707, né? Ele está falando sobre esse direito não escrito e como ele é reconhecido enquanto um direito que vincula, que obriga, né? E a gente tem uma série de ramos importantes do direito internacional que eram, antigamente, estritamente regidos pelo direito costumeiro, e aí, especialmente a partir do século XX, sofreram um processo de positivação em que a gente agora baseia muito mais nos tratados, porque eles são específicos, são claros, são públicos, né, do que o costume que você ainda tem que fazer um esforço argumentativo, né? Mas nunca pensar que esse direito deixou de existir. Ele só ficou mais prático de ser usado por esse meio que é o tratado, né? Por esse meio que é o tratado. Engraçado, eu não vejo vocês aqui, não, não vejo vocês aqui aparece geralmente aqui para mim. Então, vejam só, todas essas normas aqui, a maioria delas está prevista em algum tratado. Mas mesmo que não tivesse previsto em algum tratado, elas são reconhecidas historicamente como normas costumeiras que são obrigatórias, independentemente de um país falar que aceita ou que não aceita. Tem um trabalho muito importante da Cruz Vermelha, pessoal, Giovana e Fernanda, que tem sido o de registrar, escrever, botar no papel, documentar a percepção de um direito costumeiro no campo humanitário, que o pessoal chamava antigamente de direito à guerra. Oi, Mariana, tudo bem? Oi, professor, tudo jóia? E aí? Tudo jóia? Você consegue me ver, me ouvir direitinho? Sim. Que bom. Mandei uma apostila para os e-mails de vocês, viu, pessoal? Que é sobre esse assunto aqui que eu estou seguindo. Então, veja só, isso aqui não é um tratado, é um organismo internacional que tem uma baita de uma credibilidade, registrando, documentando aquilo que ela percebe como norma costumeira, né? Tanto de conflito armado internacional, como de conflito armado não internacional, né? Então, por exemplo, a distinção entre civis e combatentes é algo absolutamente consagrado do direito costumeiro. Quando você trata civis como se fossem combatentes militares, você expõe eles a uma situação indefensável. Isso é um crime contra a humanidade. Então, veja, isso é direito costumeiro. Atacar civil como se fosse militar é uma violação grave do direito costumeiro. Tem o direito costumeiro de confisco de material, né? No caso do conflito, se for necessário, se for uma necessidade militar imperiosa. Mas você não pode expropriar, tipo pilhagem, e não pode se apropriar de bens públicos ou privados que não sejam uma necessidade militar. Então, por exemplo, você está no contexto de um conflito, você pega um carro do país inimigo e fora. A apropriação como pilhagem, tipo entrar nas casas das pessoas e pegar o ouro, dinheiro, isso não pode.
Ah, mas eu nunca assinei um tratado dizendo que eu não aceitava fazer isso. Não interessa, o direito costumeiro te alcança e te obriga mesmo que você não manifeste a sua concordância, né? É proibido fazer a população civil passar fome, por exemplo, impedir que caminhões com alimentos e ajuda humanitária entrem na região onde estão pessoas sendo militarmente atacadas. Isso é uma violação do direito costumeiro. Atacar, destruir, subtrair, utilizar os bens indispensáveis para a sobrevivência, por exemplo, como é que chama? Poço de água, moinho, enfim, é proibido fazer refém, é proibido usar escudo humano, tudo isso, então, reconhecido como direito costumeiro. E aí tem uma coisa muito importante, pessoal, muito importante, que eu queria que vocês percebessem. Eu tenho a impressão de que, no campo dos direitos humanos, tem muita gente com uma simpatia enorme pela temática, mas uma subvalorização do papel dos tribunais de direitos humanos e da jurisprudência dos direitos humanos. Às vezes eu vejo pessoas fazendo um esforço enorme de embasar uma pretensão em cima de um marco teórico, ao passo que a jurisprudência já foi muito além, já está lá e você tem um apoio institucional que vale muito mais do que a opinião de um filósofo famoso, tal, assim, é muito menos subjetivo e sujeito a refutações e contra-argumentos, né, se você tem esse amparo institucional de uma instituição tida como, né, vamos dizer assim, neutra, né? É diferente de você pegar um autor que fala uma coisa e tentar embasar a sua pretensão, né? Então, embora as decisões dos tribunais internacionais sejam, vejam, essa palavra aqui, ela é complicada, porque em inglês e português diferentes. Em inglês, muitas vezes falam fontes subsidiárias, para dizer algo que não é exatamente uma fonte de direitos e obrigações, mas que ajuda a gente a entender quais são os direitos e obrigações. Essa palavra subsidiária, ela atrapalha. Então, eu prefiro não usar essa fonte subsidiária, para mim, induz a erro. É fonte ou não é fonte? Não, não é fonte. Fontes são aquelas que a gente viu. Os tratados, costumes, princípios, as normativas das organizações internacionais, os atos. Uma coisa é uma decisão que obriga você, Fernanda, que obriga você, Giovana. Outra coisa é um tanto de julgados que tem o mesmo sentido e que induzem o julgamento de um próximo caso parecido a seguir aquela mesma tradição jurisprudencial. É diferente de dizer que jurisprudência é uma fonte. Fonte não, uma decisão é uma fonte. Não tem problema. Olha, eu fico muito honrado, viu, da sua dedicação de estar aí caminhando pelas ruas de Ouro Preto, podendo levar um trupicão fatal, né, um escorregão constrangedor, e no entanto tá aí. O Pablo também muito bem-vindo. Viu, Mariana? Você fica gastando seu 4G aí, espero que você aprenda que pague, né, o seu investimento. Então, a jurisprudência, por si só, não cria uma nova obrigação, não cria um novo direito. Mas o fato de ter um tanto de decisão que indica alguma coisa, mostra a percepção da sociedade internacional de que ali existe, né, um direito costumeiro. Então, deixa eu tentar exemplificar visualmente. Eu estou aqui independentemente da luz. Quando a jurisprudência internacional me ilumina, aí todo mundo vê que eu estou aqui. Mas não é ela que me criou, eu já existia. Vocês estão entendendo? Faz sentido? Hein, Pablo? O pessoal está meio tímido de participar aí, porque tem que prestar atenção na rua, nos carros, viu, Mariana? Não vai ser atropelada, não, viu? E está meio tímido para falar, mas fica à vontade que nós estamos aqui conversando, certo? Não é uma aula, é uma conversa. Pode participar, perguntar, você faz sempre perguntas muito interessantes. O próprio STF reconhece, beleza, que o direito internacional costumeiro faz parte do direito. Então, por que eu estou insistindo nisso? Porque eu sei que os estudantes têm uma certa resistência de aceitar isso aqui.
E essa resistência, ela é ingênua, ela é fruto de uma formação positivista e não corresponde muito, assim, bem à realidade, sabe? Então, tem vários casos que o STF baseia nisso. E temos vários casos da jurisprudência internacional que envolvem o reconhecimento dos costumes como fonte. Inclusive, esse caso aqui é um caso julgado pela Justiça Interna dos Estados Unidos, reconhecendo que o direito costumeiro internacional obriga os Estados Unidos. Então, uma corte americana está condenando os Estados Unidos com base no direito costumeiro internacional, certo? E isso é muito importante. A jurisprudência, no caso, o papel do costume também foi objeto de uma série de julgados muito importantes, como o caso do asilo, em que a Corte Internacional de Justiça entendeu que, apesar de haver um uso recorrente relacionado à concessão de salvo-conduto para pessoas que foram agraciadas com um asilo diplomático, ou seja, por exemplo, um vice-presidente do Equador, depois que o Equador passou por um golpe de Estado, ele pediu asilo diplomático dentro da Embaixada do México. Aí, como ele está lá dentro, ele está protegido pelo direito internacional. Não significa que a polícia do Equador não tem a capacidade de dar uma bicuda na porta e entrar e dando tiro e pegar o cara e levar embora. Mas, ao fazer isso, cometeu uma violação do direito internacional absurda. Birubiru? Não estou sabendo do Birubiru, não. Aquele jogador? Às vezes não foi isso que você escreveu, né? Ô, gente, eu detesto quando eu estou escrevendo um negócio do celular, aí o editor presume que eu estou querendo dizer alguma coisa, aí aparece lá um trem completamente off-topic, né? E a gente tem que depois explicar que não era bem isso que eu queria dizer e tal. Mas então, o direito... Ah, sim, sim, sim. Ah, sim, perfeito, perfeito, perfeito. Desculpa, tá certo, Birubiru, isso mesmo. Não pode falar o nome do Walter, como é que chama? Do Harry Potter, né? A gente não fala o nome dele. O Birubiru tentou entrar num local protegido pelo direito internacional. Aí, funcionaria assim, ó, pegando o caso do Birubiru. Se a Hungria desse asilo diplomático, então, se o governo brasileiro forçasse a entrada na embaixada contra a vontade do embaixador, isso configuraria uma violação do direito internacional. O território onde fica a embaixada não é território da Hungria. É território do Brasil, assim como qualquer embaixada em qualquer lugar do mundo, inclusive a embaixada do Irã na Síria, que foi bombardeada pelo Israel, não é território do Irã, mas é um local protegido pelo direito internacional. E não pode ser atacado porque é protegido pelo direito. Aí, se eu fosse explicar para uma pessoa que não é da área, para uma criança, eu falo, é como se fosse o território do pai, mas não é, tecnicamente. Falar que é, tecnicamente, como muita gente está falando aí, é tecnicamente. Eu estou olhando para a câmera desligada, é tecnicamente impreciso, tá? Então, nesse caso, aí, vejam só, aí tem a segunda parte. A pessoa está lá dentro da embaixada, quer sair do país, quer ir para a Hungria, não é? Então tá. Se sair da embaixada, pode ser preso. E aí, o governo da Hungria pede para o governo brasileiro, ou o governo do México pede para o governo do Equador, ou, nesse caso aqui, o do Peru, da Colômbia pede para o governo do Peru para autorizar o salvo-conduto, ou seja, garantir que a pessoa não vai ser presa no deslocamento para a fronteira ou no deslocamento para o aeroporto, alguma coisa assim. Se o país aceitar, aí a pessoa sai e é transferida para outro país. Mas o Estado que quer prender a pessoa que conseguiu asilo é obrigado a conceder o salvo-conduto? Essa é a pergunta que este caso resolveu. E aí, apesar da Corte Internacional de Justiça reconhecer que várias vezes isso aconteceu, ou seja, é um uso,
ela entendeu que quando os países permitiam, eles permitiam o salvo-conduto porque queriam, e não porque achavam que eram obrigados pelo direito costumeiro internacional a conceder. Você entendeu, Pablo? Quando você faz porque você quer e não porque você acha que é obrigado, essa é a diferença entre um uso e um costume. O costume é uma norma, você tem que cumprir. O uso é uma coisa que acontece muito, mas que não é uma obrigação. Este caso decidiu isso, então, que não havia um uso, mas não havia um costume, não tinha um sentimento de obrigação jurídica, né? Outro caso muito importante, ô Pablo, você ia adorar esse caso aqui, viu? É o caso em que os Estados Unidos foram condenados por fazer uma série de ações militares e paramilitares para derrubar o governo da Nicarágua, uma violação absurda do direito internacional. E foi condenada pela Corte Internacional de Justiça com base no direito costumeiro. Não é interessante? Aí tem outros casos também muito famosos, mas aí, pessoal, eu preciso deixar para vocês esse material de leitura complementar, senão a minha aula vai ficar muito... eu não acredito. 9h50 já, não é possível. Ó, pessoal, quem precisar ir, eu compreendo, viu? Eu tinha, Pablo, Mariana e Fernanda, eu tinha me proposto a fazer uns blocos menores, né? Mas vocês me conhecem, eu se empolgo, né? Eu se empolgo, aí eu vou gravando, vai ficando comprido, né? E aqui não tem nem o barulho do ônibus indo embora para ficar com dó de vocês e liberar vocês, né? Então, repetindo, esse conteúdo dessa apostila é pensado para 2 aulas, tá? Então, quem precisar sair agora às 10 sai, eu vou continuar gravando e depois eu mando o link para todo mundo. Então, vejam só. A jurisprudência dos tribunais de direitos humanos está sendo considerada como indício da existência de normas costumeiras, ou seja, mesmo que não tenha um tratado que obrigue o país, a Corte está entendendo que existe um corpo, né, de práticas que estão reconhecidas como obrigatórias e que são fontes costumeiras. O fato da Corte falar isso meio que materializa, é como se deixasse de ser algo questionável, deixasse de ser algo que você tem que argumentar e convencer. Não, poxa, se o tribunal está reconhecendo, você não vai reconhecer, entendeu? Da autoridade. Bom, antigamente, Fernanda, a prova do AB, ela perguntava alguma coisa que tivesse dentro desse slide aqui. Quais são os elementos que caracterizam uma norma costumeira? Aí todo mundo tinha que saber isso aqui decorado. Bom, uma norma costumeira, então, envolve um tipo de prática, um tipo de comportamento, um tipo de conduta, um conjunto de ações ou de omissões que, quando fala consistente, significa que tem sido mantido ao longo de um certo longo período de tempo. Então, tem um elemento objetivo, que é a prática, e temporal, uma prática generalizada, ou seja, todo mundo quase segue, não quer dizer que todo mundo, mas é generalizada, e ao longo do tempo, ao invés de ter e não ter, ter um pouquinho, um passo para frente, não, ela tem se, né, tem se tornada consistente, e que tem esse elemento subjetivo aqui, que é o opinio iuris. Aí, muitas vezes, pessoal, esse pedacinho aqui é o pedacinho que o pessoal usa para perguntas capciosas, sacou? O que é opinio iuris? É aquilo que diferencia um uso de um costume. Uso é uma coisa que acontece muito, tal, repete, tá, beleza. Costume é algo que a gente acredita que é uma norma que nos obriga a se comportar de uma certa maneira. O que diferencia é o sentimento de que aquele comportamento é obrigatório. Se tiver opinião iuris, é um costume. Se não tiver, é apenas um uso. Vocês estão entendendo? Me dá um feedback aí, se vocês estão entendendo essa prática. Isso é muito importante. Além disso, nós temos... vou botar aqui isso. Um outro âmbito de reflexão, que é a possibilidade de ter um costume que não é generalizado no planeta, mas é que é regional. Por exemplo, um costume europeu, um costume latino-americano, um costume, sacou? De uma certa região. É possível ter sim, tá?
Bom, aí, pessoal, eu vou confessar que eu exagerei no tanto de coisa que eu quis falar para explicar nessa questão da o que que é a prática, né? Essa prática que tem que ser uniforme, generalizada e representativa, né? E o que que significa ser uniforme, o que que significa ser generalizada, o que que significa ser representativa, né? Uma prática que pode ser tanto do poder executivo, como também do legislativo, como também do judiciário, como também do exército, como também, né? Que tanto envolve atos materiais como atos verbais, e que se consolida ao longo de um certo período de tempo. Quanto período de tempo? Bom, não dá para responder pontualmente, porque depende, varia, né? Varia. Varia de forma que, no passado, demorava muito mais tempo para se consolidar um costume e agora precisa de muito menos. Não tem, depois de 10 anos vira costume. Não, não tem nada que possa determinar isso. Ultimamente, muito pouco tempo está sendo exigido como necessário para consolidar a percepção de uma opinião iuris, né? Que envolve, Giovana, a percepção, a convicção de que algo é obrigatório. Isso é forte, sabe? Vocês reconhecem quem é esse personagem aqui? Vamos ver se vocês estão atentos aí. É um personagem muito famoso da literatura. Don Quixote. Pintado. É o Don Quixote, né? O Don Quixote, foi Giovanna que respondeu? Quem foi? O Don Quixote, ele... Você acha que ele estava preocupado com o que diziam as leis em si? Ou a noção que ele tinha de um senso de obrigatoriedade era o que conduzia, é o que compelia ele a fazer, né, as coisas? Quer dizer, ele tinha tamanha convicção da obrigatoriedade de um certo tipo de conduta que não está num pedaço de papel onde está escrito alguma coisa, é algo que vem, né? Essa que é a referência que eu queria que vocês tivessem para... Eu pego o Picasso aqui para Don Quixote, né, para valorizar o costume, né? Essa convicção de obrigatoriedade, ou seja, essa ideia de que o direito obriga a que se comporte de certa maneira. E isso, né, esse sentimento de se sentir vinculado, essa palavra aqui é muito importante em inglês, tá? Bond. Bind é vincular uma coisa a outra. Bond, né, é o partículo passado. Quando você se sente vinculado, em inglês a gente fala binding quando uma lei é obrigatória, juridicamente vinculante, né? Então é isso, sentimento de ser vinculado a uma norma com a qual se consente. Mas lembra, esse consentimento ele não tem que ser explícito. Por quê? Porque o costume não exige consentimento explícito. Esse é o elemento, então, que faz com que uma norma jurídica seja diferente de algo que é uma conveniência, que é uma repetição, que é algo que se repete na história, que é um uso, né? O uso não obriga, o que obriga é o costume. Se você não é obrigado, é um uso e não um costume. Padrões de comportamento é uma coisa tipo, quantas vezes o país tal fez tal coisa. Padrões para o comportamento é como dever se comportar, né? Um país. Essa que é a ideia, né? O ser e dever ser. Isso aqui é o mais importante dessa matéria, eu queria que vocês tirassem e vejam como é que isso é incorporado. Talvez alguém possa usar essa palavra aqui, ó. Eu quero que vocês estejam preparados para ela, que é cristalização. Cristalização envolve um processo em que, no começo, os estados se comportam de certa maneira no interrelacionamento entre eles, não porque eles acham que são obrigados, mas porque é conveniente, porque é bonito, porque é nobre, porque é lucrativo, porque é interessante, porque eu quero. Mas não porque eu me sinto obrigado. Esse é o primeiro momento. A gente faz alguma coisa porque ele quer. E essa prática se repete ao longo do tempo e cria, olha só isso aqui, ó, é, elos de reciprocidade. Eu faço isso por você, você faz isso por mim. Eu faço por você, você faz por mim. Aí daqui a 10 anos, eu vou
criar uma expectativa de que se eu continuar fazendo por você, você vai continuar fazendo por mim. Essas expectativas, vejam, expectativas são legítimas, mas são expectativas. Ó, provavelmente acho que o outro país vai continuar fazendo como ele tem feito nos últimos tempos. E, por fim, essa prática, ela é marretada, compactada, condensada numa regra. Uma regra que obriga, e que aí os países passam a fazer aquilo. Pode ser que eles também queiram fazer porque queiram, que eles façam porque é conveniente, porque é lucrativo, porque é bonito, porque é justo, mas eles também fazem porque eles sentem que são obrigados a fazer, certo? Sentem que são obrigados a fazer. Ou seja, a ideia de que se eu não fizer, eu vou estar sujeito a algum tipo de sanção, que pode ser, Pablo, diluída, mas ela pode existir, tá? Ela pode existir. Então, as normas do direito costumeiro, elas são peremptórias, em princípio, né? Inderrogáveis, indisponíveis, ou seja, o Estado não pode abrir mão desses direitos, podem ser regionais ou universais, é mais difícil provar um costume universal, mas, veja, às vezes um país da América Latina processando outro país da América Latina não precisa provar que o mundo inteiro adota esse costume, precisa provar que existe na América Latina, né? Pode ser que esse costume seja extinto pelo desuso ou porque um tratado que todo mundo sentou, conversou, negociou, botou as palavras certinhas e tal, mediu, aprovou, ratificou, assinou. E aí ele vai prevalecer em conflito com o costume no que houver conflito, mas não quer dizer que o costume deixa de existir, até porque muitas vezes o costume tem inserido nele, diluído nele, coisas que os tratados não perceberam a necessidade de regular. Às vezes um costume é substituído por um novo costume. Então, tem 3 pegadinhas para falar do costume, tá? 3 pegadinhas. Que é onde o pessoal coloca aí a marvadeza nas questões. Primeiro ponto, né? Não é necessário, esse slide aqui é importante, tá? Quando tem essas milhas aqui é porque é importante, né? Você não tem que ter autorização de um país para exigir dele o cumprimento de um costume, ou seja, mesmo que o país não tenha dito que ele aceita, ele é obrigado a aceitar. Ele não tem que manifestar formalmente, expressamente, o seu consentimento para que ele seja obrigado a respeitar o tratado. Aliás, é exatamente isso. Aí, veja só, isso afeta as expectativas, Pablo, por quê? O Estado, especialmente nessa concepção mais positivista, ele fica com a ilusão de que ele só se obriga-se a si próprio quando ele quer se obrigar-se a si próprio e faz isso expressamente, explicitamente, formalmente, através da manifestação do consentimento em um tratado. Não é só isso que obriga o Estado. Ou seja, o direito internacional, ele não é apenas aquilo que, vamos dizer assim, vem de dentro para fora da vontade do Estado. O Estado também faz parte de uma sociedade internacional e o direito é criado pela sociedade internacional, não apenas pelo Estado. Vocês estão entendendo isso? Esse direito costumeiro não é um direito tipo um tratado que um país fez com o outro. Aí aqui se criou uma norma internacional criada pela vontade dos Estados. Bom, isso é uma fonte, ok, não é a única fonte. Tem uma outra fonte que é criada pela sociedade internacional ao longo do tempo, que é uma fonte costumeira e não pede para o Estado concordar. Vocês entenderam isso? Me dá um feedback se sim ou não, porque eu queria muito ter, né, vocês aqui, guerreiros aí do direito internacional, madrugando comigo, né, 10 horas já da noite, vocês aí. Mas, essa questão do consentimento não é que ela não é importante de forma nenhuma. Ela tem importância sim. Tem uma situação chamada de objeção persistente ou negador persistente. Significa assim, quando começa a ter uma certa prática, um país fala, olha, eu não vou fazer isso, eu não concordo com isso, eu não quero saber, me inclua fora dessa. Os países continuam fazendo aquela mesma coisa e começa um processo de cristalização de um costume. Aí o país fala, olha, eu não vou fazer, não quero saber, não me obrigo, não vem com essa, não vem que não tem. O costume é formado.
A gente pode dizer que esse país tacitamente concordou com aquele costume? Não pode. Ele passou o tempo todo falando mal do costume. Ele não foi tacitamente, né, concordando com esse costume. Então, esse é o país que, por ter negado persistentemente qualquer submissão à obrigatoriedade desse costume, ele não pode ser cobrado que ele cumpra isso. A gente pode cobrar de todo mundo que não falou nada. Mas desse que falou que não aceita, não aceita, não aceita, não aceita, esse é um objetor persistente. Então, esse é um caso, é uma exceção. Agora, o fato de ter um país que sempre recusou a cumprir não quer dizer que ele possa se recusar a cumprir uma norma costumeira que tem natureza de ius cogens. Por exemplo, eu não aceito esse negócio que eu não posso fazer genocídio nos outros, que eu não posso escravizar os outros. Não interessa se você não aceita. Isso você é obrigado a acatar, independentemente, mesmo se for questão de ius cogens, mesmo que haja essa previsão. Não interessa. Tem coisa que está acima da sua vontadezinha soberana, né? Bom, e aí tem alguns exemplos que vão falar, é raro você documentar a posição de um país, por isso que ele precisa né, ser muito claro. Se ele ficar quieto, esse silêncio o submete à ideia de consentimento tácito. Então, o complicado do costume é que, às vezes, você precisa provar que uma norma existe e que é uma norma costumeira e provar que ela foi violada. Ou seja, se a gente tem um tratado e um país descumpre um tratado, você fala, opa, está previsto aqui que você não pode fazer isso, violou o artigo 5º, parágrafo 46. No caso do direito costumeiro, primeiro você tem que falar assim, olha, esse país fez uma coisa que viola uma norma que existe, mas que não está escrita, uma norma costumeira. Ou seja, exige um pouco de argumentação. Essa norma existe mesmo, ela vincula esse país não se negou a cumprir ela desde o começo. Então, assim, é mais fácil lidar com o tratado do que com o costume, por isso que o costume, né, vai ser usado de maneira difusa, dispersa, né, de maneira menos comum do que no caso dos tratados, né? Bom, aqui tem dados sobre como é que você percebe que existe uma norma costumeira, o que evidencia a sua existência, e umas críticas que são válidas. Quer dizer, imagina, um país novo, acabou de ser criado, e aí ele está obrigado a cumprir os costumes antigos? Tá. Mas ele nunca disse nada que... Pois é, mas tá. E, muitas vezes, esses costumes surgem de uma certa imposição de um regime dominante sobre outros, né? Um sistema diplomático, geopolítico. E isso tudo é passível de crítica, sim, porque pode, sim, ser instrumento de poder, né? E isso nos afeta. Bom, então eu vou fazer assim, pessoal, eu estou tão feliz que vocês ficaram até aqui, que eu vou parar aqui esse pedaço da aula. Eu vou gravar sozinho outros pedaços para fazer uma matéria composta de vários vídeos menores, em vez de uma coisa que ninguém aguenta ver do começo ao fim, tá certo? Mas sobre, então, os costumes, tem alguma coisa que eu posso esclarecer de dúvidas de vocês? Ou vocês têm alguma outra coisa que vocês queriam conversar, vocês querem perguntar? Eu estou aqui, quem chegou do meio da aula tem alguma coisa sobre o começo? Se não tiver, eu vou liberar vocês e vou continuar gravando depois, mas sem né, forçar a barra, né, dessa presença de vocês, tá? Amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou estar aqui às 7 horas e vou gravar. Se tiver alguém bem, se não tiver, amém, tá tudo bem. Já valeu a pena, viu, Giovana? Muito obrigado pela sua presença aí, Pablo, Fernanda e Mariana, né? Sendo atropelada na rua para escutar o direito internacional. Alguma pergunta, pessoal? Então, eu vou parar a gravação, agradeço a todos e depois eu continuo com o resto, tá bem?